Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, a nossa Escola Dominical. Programa que tem ido até você, em nome do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada, por iniciativa do pastor Samuel Câmara, o nosso pastor presidente, e da nossa Igreja Mãe, em Belém do Pará. Queremos saudá-lo muito bem-vindo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos estudando, o tema do nosso trimestre é Missões Levado a Sério, com foco em evangelismo e discipulado, e a lição de hoje é a vida e o trabalho do discipulador, a nossa lição de número 9, a vida e o trabalho do discipulador. E nós temos um objetivo com esta lição. Os objetivos são 3. O primeiro deles é entender a importância do discipulado. O segundo, elaborar um plano mestre de discipulado, um plano modelo exemplar, eficiente. E o terceiro é praticar e ensinar sobre discipulado. Que Deus abençoe você ricamente, que possamos tirar o melhor proveito da lição de hoje, a vida e o trabalho do discipulador. Nós temos aqui a nossa classe, que está aqui, a classe assídua, que está atenta, estudou a lição, leu a Bíblia, está ganhando almas para Jesus, está discipulando pessoas e hoje vai responder ao final da lição. Nós vamos ter 3 perguntas que eu já reservei. Quero ver se a classe vai pegar bem aqui durante a aula, tá bom? Quero pedir a você que está aqui para aplaudir a classe em casa e quem está em casa aplaudir a classe viva aqui, não é? A classe de plateia física que estamos aqui. Vamos todos aplaudir os que estão em casa, que estão aqui. Deus abençoe todos vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, no nome de Jesus. Eu quero chamar você para refletir sobre o texto áureo da nossa lição. Vamos ver o texto áureo da nossa lição. Texto áureo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Maravilhoso, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso, se salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Vamos então ver a verdade prática da nossa lição de hoje. Verdade prática. Devemos ensinar o novo convertido a se tornar um discípulo de Cristo. A se tornar um discípulo de Cristo Jesus. E como você sabe, nós temos aqui uma sugestão de 6 textos bíblicos com 6 temas, um para cada dia, para você fazer o seu devocional pessoal e o seu devocional familiar. Vamos ver aí quais são os nossos textos bíblicos para o nosso dia a dia. Nós temos aqui na segunda-feira 1 Pedro 2:2, na terça 3 João 1:4, na quarta-feira 1 Timóteo 4:16, na quinta 2 Timóteo 3:14, na sexta-feira 1 Tessalonicenses 2:8 e no sábado 1 Pedro 3:1. Não é? E o domingo, pastor? Não tem o domingo, é porque o domingo é o que nós vamos ver agora, é o texto da lição bíblica base do nosso tema de hoje. O tema do domingo é vida e trabalho do discipulador. Vamos à leitura bíblica básica da nossa lição. Leitura bíblica. 1 Timóteo, capítulo 4, versos de 12 ao 16. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Graças a Deus, que texto bíblico maravilhoso, vai dar uma boa lição, não vai? O que você acha? Então eu quero, pela importância desta lição, nós vamos dar um intervalo agora, somente para você tomar um cafezinho, um pouco de água, pegar a sua Bíblia, abrir sua lição, o caderno de anotações, ligar para os seus amigos e dizer, é hora da nossa escola dominical. Vamos ao intervalo e voltaremos dentro de instantes, se Deus permitir.
Estamos no nosso programa, a nossa escola dominical, e para você que sintonizou agora, seja muito bem-vindo. A nossa lição de hoje é sobre a vida e o trabalho do discipulador. Que Deus abençoe você rica, poderosa e abundantemente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você. Pegue sua Bíblia, a sua lição, o seu caderno de anotações e vamos agora ver os tópicos da nossa lição de hoje, após o que estaremos ministrando a palavra de Deus para todos nós. Aos tópicos da lição. Na lição de hoje, com o tema Vida e Trabalho do Discipulador, estudaremos os seguintes tópicos e subtópicos: a vida, imitação do Mestre, renúncia e sacrifício, amor aos irmãos, frutificação, o discipulador, relacionamento com Cristo, dedicação pessoal, esforços concentrados, o testemunho, as atitudes, as palavras, a família, sua autenticidade, preparação, paixão, poder. Graças a Deus. Então, vamos iniciar a nossa lição de hoje. O primeiro tópico da nossa lição, cujo tema, voltando a lembrar o tema, é vida e trabalho do discipulador. E o primeiro tópico da nossa lição, você sabe perfeitamente, meu amigo, meu irmão, meu querido aluno e companheiro, de que o parâmetro, a linha mestra para o discipulado e o discipulador é entender que discipulado significa cuidar das pessoas, dar atenção às pessoas, dar assistência às pessoas e fazer com que aquelas pessoas que nasceram em Cristo Jesus através do nosso trabalho de evangelização, elas possam crescer e se fortalecer, amadurecer e se reproduzir também por outras pessoas iguais a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para isto, nós temos que levar em consideração, o tema é a vida e o trabalho do discipulador, sobre a vida do discipulador. O primeiro ponto sobre a vida do discipulador é a imitação do Mestre. Nessa imitação do Mestre, nós precisamos entender que Jesus, ele falou o seguinte, ele deu as orientações em Mateus capítulo 10, em Lucas capítulo 10, e no meio das orientações, de todas as orientações, ele disse: o discípulo não deve querer ser maior do que o seu Senhor, porque isso é avareza, é orgulho, não é? Aliás, nós não devemos querer ser maior do que ninguém, muito menos maior do que o Senhor. Mas também não devemos ser relapsos ao ponto de querermos ser menores do que o nosso Senhor. Ele disse: basta ao discípulo ser igual ao seu Senhor. Igual em pureza, igual em santidade, igual em compromisso, em responsabilidade, em todos os aspectos positivos e espirituais e que edificam na vida do Senhor Jesus Cristo. Aliás, a vida de Jesus, tudo edificava, tudo era aproveitado. Na nossa vida é que às vezes nós temos que banir certas coisas, mas a dele, ele foi perfeito e tudo que nós vemos sobre a vida dele é aproveitável, nós devemos imitar sem nenhuma exceção no nome de Jesus. Então, o segundo ponto da nossa lição é renúncia e sacrifício. O primeiro foi imitação do Mestre, e o Mestre é Jesus. Jesus evangelizava, orava e dia e noite ele pregava e ensinava a palavra de Deus. Havia harmonia entre o que ele falava e o que ele vivia, portanto, autoridade, não é? Segundo, renúncia e sacrifício. O discípulo precisa responder com fé à obediência, ao chamado de seguir ao Senhor Jesus, diz a lição aqui, o que significa um processo incessante de morrer para o eu e permitir que Cristo se torne vivo em nós. Para que o discipulado tenha eficiência na nossa vida, nós temos que ser excelentes discípulos e perfeitos discipuladores. Quem não é um bom discípulo não será um excelente discipulador. E ser um bom discípulo é renunciar às coisas que o mundo oferece e trazer para a vida própria aquilo que a palavra de Deus ordena, as características do nosso Mestre, que são pureza, santidade, não é? Uma imitação de Jesus,
o amor de Deus derramado no nosso coração, tudo isso nos leva a uma vida de renúncia. É tirar tempo para aperfeiçoar a nossa vida na palavra, a fim de que possamos dar aos discípulos nossos, como discipuladores que somos, o melhor da nossa vida. Nós precisamos ter uma vida de renúncia para dedicar tempo, inclusive, às pessoas, atenção no discipulado. Terceiro ponto, o primeiro foi imitação do mestre, o segundo, renúncia e sacrifício, o terceiro, amor aos irmãos. Não é? Há pessoas que pensam que o verdadeiro discípulo é reconhecido por ter um carro, uma casa, ou até congregar numa igreja bonita, maravilhosa como é a sua igreja, um templo afortunado, por dar dízimo, ofertas, não é? Oferta de sacrifício, mas nada disso. Tudo isso é muito bom, mas sem o principal ponto de identificação do verdadeiro discípulo, ninguém pode ser reconhecido como verdadeiro discípulo ou discipulador, que é o amor. Diz a palavra de Deus que nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor e a obediência é a principal característica do verdadeiro discípulo, portanto, é o que habilita o verdadeiro discípulo a ser discipulador. Pense nisso. Amor e obediência é o principal ponto de discipulado. Então nós devemos amar os nossos irmãos. Quem não ama, não discipula, não serve a Deus, não faz a obra de Deus. E quarto subponto aqui é a frutificação. Diz a palavra de Deus: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades, desfruto, e assim o Pai seja glorificado na vida de vocês. Glória ao nome do Senhor. A fim de que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nós devemos dar fruto de santidade, fruto de integridade, fruto de caráter, fruto de coerência entre o que falamos e vivemos, e também fruto de reprodução por outras vidas para Cristo Jesus, o nosso Senhor. O segundo ponto da nossa lição é o discipulador. Nós falamos sobre a vida, agora é o discipulador propriamente dito, não é? Do discipulador, tem alguns fatores que caracterizam um discipulador excelente. O primeiro deles é o relacionamento com Cristo, aleluia. As pessoas conseguem ver, perceber e enxergar quem tem relacionamento com Cristo. Nosso relacionamento com Cristo não é perceptível através das nossas palavras, do que nós dizemos pura e simplesmente, mas ele é perceptível através do que nós dizemos e a coerência das nossas palavras com as nossas atitudes. É pelas nossas atitudes, o nosso relacionamento, o nosso aproveitamento às pessoas, que as pessoas veem se nós temos contato e um relacionamento com Cristo Jesus. Porque o relacionamento com Cristo contagia a pessoa, transfere a vida divina para a pessoa, e a vida divina transferida pelo discípulo, ele transfere a outros discípulos, tornando o discipulador de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nosso relacionamento com Cristo Jesus. O segundo ponto aqui do discipulador é a dedicação pessoal. Aleluia. Não se pode ser um bom discipulador sem que haja dedicação pessoal. A anotar o nome da pessoa na ficha do Oikos, a orar por aquela pessoa, a telefonar, a fazer a visita, a fazer todo o procedimento, a ser exemplo para ela e a ministrar e persistir na maturidade do discípulo. Então isso aqui fala sobre exatamente a dedicação pessoal. Terceiro ponto é o esforço concentrado. A pessoa, o verdadeiro discípulo, não deve ser disperso e nem dispersivo. Ele precisa se concentrar em discipular uma pessoa e persistir naquilo. E mesmo que haja dificuldade, ela não deve perder o foco e o alvo, porque ao seu tempo o trabalho do discipulado dará o resultado próprio. Aleluia. Então, sobre o discipulador, é o relacionamento com Cristo, a dedicação pessoal e o esforço concentrado. Terceiro tópico da nossa lição é o testemunho, propriamente dito, do discipulador, que é o mais importante para o verdadeiro discipulado. As atitudes
Não adianta eu falar uma coisa e viver outra. A autoridade de Jesus residiu no fato dele falar o que vivia e viver o que falava. E do discipulador é a mesma coisa. Nós devemos falar e devemos viver. E entre um e outro, o que prevalece é o viver, é o praticar e não o falar. Então, falemos das virtudes do discipulado e de Cristo e vivamos o discipulado de Cristo Jesus, o nosso Senhor também. Segunda coisa são as palavras. São muito importantes as nossas palavras. Elas expressam os nossos pensamentos, os nossos conceitos. Então, as nossas palavras precisam ser palavras agradáveis, temperadas, sempre usadas para curar, para sarar, para edificar, para construir e nunca para destruir as pessoas, diz a palavra de Deus. O terceiro ponto é a família. Então nós vimos as atitudes, as palavras e a família do discipulador. Uma família bem ajustada, bem unida, tem tudo, comprometida com a palavra, tem tudo para ser uma família de sacerdotes discipuladores. Então, como é que eu vivo? Como trato minha esposa, o meu marido, os meus filhos, meus pais, meus genros, minhas noras, meus netos, não é? Meus ancestrais, os meus descendentes, glória a Deus. Então, tudo isso é perceptível, as pessoas percebem na vida do discipulador. Então, no testemunho vem as atitudes, as palavras e a família. E por fim, na nossa lição, a autenticidade do trabalho do discipulado, que é a preparação. A pessoa se preparar para discipular bem as pessoas, meus queridos irmãos, dedicando tempo, se concentrando, orando, estudando a vida da pessoa, cooperando para que a pessoa melhore a sua vida. Então, isso é preparação na vida do discipulador, ser o discipulador preparado. O segundo ponto, na autenticidade da vida do discipulador, é a paixão pelas pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então precisa haver preparação e paixão, que é um amor com dor, é um amor com dedicação, é um amor com efusividade, é um amor com atenção, é um amor com concentração. Isto é a paixão. Glória ao nome do Senhor. E por fim, precisa haver, para a autenticidade do discipulado, precisa haver o poder do Espírito Santo na vida da pessoa. Este poder, ele vem através da leitura da palavra de Deus, através da oração, através do jejum e através da dedicação da vida pessoal ao discipulado para ver outra pessoa transformada. Então, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Só revendo os pontos da lição: o primeiro, sobre a vida do discipulador, a imitação do mestre, a renúncia e sacrifício, o amor aos irmãos e a frutificação. Segundo ponto é o discipulador em si, relacionamento com Cristo, dedicação pessoal e esforço concentrado. Terceiro ponto é o testemunho propriamente dito do discipulador, as atitudes, as palavras e a família principalmente. E o quarto e último ponto é a preparação, a paixão e o poder. Que Deus abençoe, que você tenha entendido, que o Espírito Santo nos ilumine sobre tudo aquilo que nós temos aprendido e ouvido e que sejamos excelentes discípulos e maravilhosos discipuladores no nome de Jesus. Vamos a um intervalo e após voltaremos fazendo a aferição do aprendizado com o nosso questionário, a nossa pergunta. Deus te abençoe. Maravilhoso estarmos aqui estudando a nossa escola dominical, e que é um programa de extensão do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada, né? Iniciativa da nossa Igreja Mãe em Belém do Pará, do nosso querido pastor Samuel Câmara, e respaldado pelo ICI, pelo IBADAN, pela Faculdade Boas Novas. E você pode ter um núcleo, uma extensão do PEC, não é? Aí na sua igreja, na sua casa, no seu seminário, na sua escola e onde você desejar. Basta ligar, entrar em contato aí com os endereços, os telefones do seu receptor e você vai poder instalar um núcleo do PEC na sua igreja. Nós vamos agora fazer a leitura da aplicação pessoal, porque além de ter objetivos nessas lições, nós temos também a aplicação pessoal. Eu quero convidar essa nossa classe maravilhosa
para nós fazermos a leitura da aplicação pessoal. Naturalmente, eles vão demonstrar, se foram tocados pela lição, um sorriso, recitar bem bonito aqui. Se não foram, vão ficar sisudos, né? E vão ficar carados, vai ser bem baixo que eles vão dizer. Vamos ver agora qual é a avaliação que vão fazer do professor e da lição também, tá bom? Aplicação pessoal, vamos lá? A vida do discípulo, em todos os sentidos, deve ser como uma carta de Cristo, escrita como um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer na vida de quem segue fielmente a Jesus. Parece que a lição fez efeito, né? Amém. Glória a Deus. Enquanto a classe se prepara para responder as perguntas que eu vou fazer, eu quero só repetir para uma reflexão. A vida do discípulo, em todos os sentidos, deve ser como a carta de Cristo, escrita como um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer na vida de quem segue fielmente a Jesus. Que esta seja a lição de vida para todos nós, no nome de Jesus. Quero fazer uma pequena aferição aqui com a nossa classe. A primeira pergunta que eu reservei para fazer para vocês foi exatamente: o que Jesus indicou como a marca que nos tornaria conhecidos no mundo como seus discípulos? Quem pode responder essa pergunta? Pode, então, é a Suelen, né? Isso, Suelen. Está vendo que eu sei o nome dos meus alunos aqui, né? Então, Suelen, pode responder, Suelen. Então, o primeiro passo seria a imitação do mestre e, consequentemente, amor aos irmãos. Amor ao próximo. Muito bem, a Suelen foi remissa e respondeu tudo, né? É a imitação do mestre e o amor aos nossos irmãos, porque Jesus disse, sede meus imitadores, né? E falou também, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros, no nome de Jesus. Então é o amor e a obediência por imitação. A segunda pergunta, aqui eu coloquei, cite 3 maneiras de como podemos testemunhar através de nossas vidas. Quem responde? Esta. Então, vamos lá. É o Pedro, né? Então, Pedro, fique à vontade. A atitude, a palavra, a família. Que o discipulador possa dizer o que está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lá em Josué 24:15. Muito bem. Então é a atitude, a palavra e a família. E o Pedro lembrou muito bem o que disse Josué: sirvam os outros a quem quiserem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não é? E a terceira e última pergunta é: que princípios são destacados nesta lição para sermos autênticas testemunhas de Jesus Cristo? Quem responde? Muito bem, é a Ingrid, não é? De acordo com a lição, pastor, os princípios são a preparação para cumprir as tarefas, a paixão pelas vidas, pelas almas perdidas e até as que já são salvas, e o poder do Espírito Santo através do jejum, da oração. Exatamente. Você também merece um aplauso, porque você respondeu muito bem. Então, são a preparação, a paixão e o poder. O poder que se recebe através da oração, da leitura da palavra, da aplicação à vida, do jejum e pela intercessão pelos discípulos. Deus abençoe. Assim temos encerrado a nossa lição de hoje. Desejo a todos vocês uma excelente aula de escola dominical, uma excelente ministração no núcleo do PEC, não é? E que a bênção de Deus esteja sobre você. Quero convidar você a ganhar almas para Jesus, a cuidar das pessoas que você ganha para Jesus e também a se tornar um semeador das boas novas, não é? Contribuindo com R$1 por dia, com R$28 no mês que tem 28 dias, 30, 31, dependendo do número de dias do mês, 1 por dia, não é? Ou fazendo o seu depósito bancário na conta que aí está, no seu visor, ou levando para sua casa também um cofre pão Boas Novas para depositar as moedas ali, de moeda em moeda, não é? Até uma propaganda que perguntam aí na Boas Novas, o que você faria com R$1? Aí as pessoas dizem quase que nada, mas com R$1 você pode ganhar almas para Jesus e edificar famílias. Contribui, se puder contribuir das 3 maneiras, não é? Com R$31,
com a oferta de sacrifício e com o cofre de boas novas, Deus vai te abençoar mais ainda. Porque quem muito semeia, muito colhe. Quem pouco semeia, pouco colhe. E quem não semeia, vai esperar colher o quê? Não é? Nada. Então, semeie na boas novas, transformando vidas no nome de Jesus. Um abraço, um beijo no seu coração. Deus lhe abençoe e até o nosso próximo encontro no nome de Jesus.